Glória a Deus, deu tempo já, né, de a gente mandar aviãozinho. Sejam bem-vindos. Gente, se eu chamar a querida pastora Vanessa, minha irmã, né, olha aqui. Vocês vão ver o tanto que a minha irmã é abençoada. Quem não conhece ela ainda, vai receber na sua casa a unção, gente, porque é forte. Se vocês acham que eu sou ungida, vocês já vão conhecer quem é a minha mentora. Quem é que me levou para tudo isso, tá? Quem abriu os meus olhos, né, através de muita oração, junto com a minha mãe, é claro. Mas ela é a minha mentora, é com ela que quando alguém me faz uma pergunta e eu não sei o que responder, eu falo, me dá um minuto que eu vou consultar a minha mentora. É minha irmã quando eu falo isso, tá, gente? Então sejam bem-vindos, eu vou convidá-la aqui pra gente começar a conversar. Peraí. Tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Antes da gente fazer a oração inicial, tô mandando um convite aqui para ela. Seja bem-vinda, minha irmã querida, ao momento da hospitalidade cristã. Já é de casa, né, Van? Olá, queridos. Deixa eu aumentar aqui. Isso, olá, arruma a carinha aí. Arruma a carinha aí, tá muito assim, ó. Gente, ela não é de live, tá? Eu não sou de live. Elogiando a minha irmã, porque eu falo, gente, essa unção tem que ir pras lives, urgente. Em nome de Jesus, em breve ela vai estar fazendo as lives dela, gente, lá no Instagram dela. Pronto. Amém. Van, obrigada. Essa live já está sendo ensaiada já tem um tempo, né, Van? Deus colocou ela no meu coração, mas a gente sabe que Deus, ele faz tudo no momento certo, né? E o momento certo era hoje, né? As pessoas certas para ouvir essa palavra já estão aqui, que Deus direciona. Então, dizer para vocês que a minha irmã já é conhecida no grupo, né? Momento da Hospitalidade Cristã, ela já ministrou aulas pra gente lá de cura e libertação. Quem não está no nosso grupo ainda e quer ser abençoado, quer ser incentivado a buscar mais de Deus, depois me manda uma mensagem aqui no privado que eu vou mandar para vocês o link do grupo, tá? Então, nós temos uma vez no mês. A Keilinha tá aí, né? A fã-clube. Então, uma vez no mês nós temos aula lá e a minha irmã já ministrou algumas aulas lá para nós de cura e libertação. Então, nós vamos orar agora, antes dela iniciar a palavra, agradecer, né, minha irmãzinha, por você estar aqui conosco. Eu sei que é corrido e por isso que Deus preparou o momento certo, né, para você estar trazendo essa palavra. Então, vamos orar, gente. Feche os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Vamos orar pela vida dela também. Depois você vai estender a sua mão na hora que eu falar dela, ok? Pai amado, Pai querido, obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Nós sabemos, Pai, que você escolheu cada uma delas para poder escutar essa palavra. E nós queremos, Pai, que elas sejam hoje abençoadas com o que o Senhor vai falar através da boca da minha irmã Vanessa, Senhor. Que olhos espirituais sejam abertos, que corações sejam abertos para ouvir a sua palavra. Nós declaramos em nome de Jesus que vai cair por terra hoje. Máscaras vão cair do inimigo e as pessoas vão conhecer a verdadeira face do príncipe desse mundo, Pai. Para que você entre, para que você entre no coração das pessoas em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida da Vanessa, Pai, essa mulher ungida, essa mulher de Deus, que vem direto do trono do Senhor trazer essa palavra para nós, que o Espírito Santo de Deus possa ser o porta-voz de tudo que ela vai falar aqui. Amém. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por tudo que ela tem feito, Pai. Quando ela abre a boca, nós sabemos que a unção sai do reino dos céus. E que essa live seja para isso, Pai, para que as pessoas sintam o seu amor. Em nome de Jesus. Somente o seu amor. Nós estamos aqui, Pai, para glorificar o seu nome e não do príncipe deste mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Gente, antes da minha irmãzinha começar, só para situar vocês, a minha irmã é do ministério muito forte, né? De cura e libertação, né? Então tudo isso que ela vai trazer aqui como palavra para vocês, ela conhece como na prática, né, Van? Então, deixar a palavra com ela. Se você tiver alguma pergunta aí no decorrer da live, ó, aí embaixo tem um pontinho de interrogação, você clica nele e escreve sua pergunta, tá? Que hoje nós vamos interagir também com as dúvidas de vocês. Então a palavra é toda sua, minha irmã.
Amém, queridos. É um privilégio estar aqui com vocês. Como é que tá o som aí? Tá bom? Tranquilo? Tá dando para ouvir legal? Ótimo, Amém. ótimo. Graças a Deus, né? A gente conseguiu estar aqui hoje. E hoje o dia foi muito puxado. E todo momento eu lá no trabalho, em espírito, orando, entendendo, né? Que há uma batalha. Ainda mais quando a gente traz um tema como esse. Quem é o príncipe, né? Desse mundo. Quando a gente traz um tema desse, a gente sabe com o que a gente está mexendo, né? O mundo espiritual, costumo falar muito isso, que o mundo espiritual, ele é muito real, ele é muito real. A Verusca colocou aqui essa questão do ministério, né? Do Ministério de Cura e Libertação. Então, é um ministério que a gente vai para a prática o tempo todo e que Deus ele vai derramando graça sobre a vida da gente. Por quê? Porque viver a prática não é fácil, né? Viver a prática não é fácil. Então, assim, que essa noite você seja tremendamente abençoado, que essa noite você receba de Deus. É um tema, assim, que não é para trazer medo ao seu coração. Amém? Eu quero ministrar isso sobre a sua vida essa noite. Não é para te trazer medo, mas é para que seus olhos espirituais eles sejam abertos, sejam verdadeiramente abertos, para que você entenda determinadas situações que muitas vezes você passa, você está em batalha espiritual e você não consegue identificar isso. Né? Você não entende, você fica perdido e você precisa entender que há uma batalha contra a nossa vida, né? E trazendo aqui para o tema, né? O que a Bíblia ela diz a respeito do diabo? E quando a gente fala, meu Deus, né? Eu não quero falar do diabo. Muitas vezes o próprio inimigo ele lança como se o diabo não existisse, como se isso fosse coisas de historinhas, né? Histórias, e que não existe coisa de filme. E tenta nos enganar, trazer engano ao nosso coração, para que haja cegueira. Então, eu declaro essa noite que toda cegueira caia por terra na tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos entender contra o que nós lutamos. E nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra um inimigo. Um inimigo, sim, em que é limitado dentro do poder de Deus, né? Deus, ele dá um limite para o diabo agir. No entanto, ele existe. No entanto, ele tem o seu poder e, no entanto, nós precisamos entender o que tem por trás disso para a gente poder lutar com armas espirituais, armas certas. Então, quem ele é, como ele surgiu e o que ele quer, é importante a gente saber. Então, em alguns momentos, eu vou estar citando alguns versículos bem rápido, porque assim, gente, o inimigo ele é identificado na palavra de Deus, na Bíblia. Então, muitas vezes a gente erra por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a palavra do Senhor, por não conhecer as escrituras, a Bíblia. E a gente erra nisso. Então, a todo momento, para a gente falar desse tema, a gente tem que estar citando versículos. Alguns eu vou estar lendo aqui para vocês, outros eu vou estar falando bem rápido, mas dando para vocês a referência do que eu estou falando. Ei, isso não é só coisa da cabeça da pastora Vanessa. Não é coisa da cabeça da pastora Vanessa. Mas isso está na Bíblia. Está fundamentado na palavra. Amém? Então, a relação do inimigo com Deus, com o homem e com o pecado. Então, a Bíblia, ela nos revela isso. A existência, né, do inimigo, do diabo. E ela o apresenta como um ser espiritual, pessoal e extremamente maligno, extremamente poderoso, né? E Jesus o revela como inimigo de Deus. E você vê isso lá em Mateus 13:39. O revela como homicida. Você vê em João 8:44. O revela como pai da mentira, príncipe dos demônios. E ele também é chamado na palavra de Satanás. E você vê lá em Zacarias 3:1. Que Satanás significa adversário, opositor, além de outros nomes e títulos que a Bíblia revela a natureza desse ser maligno. Então, o diabo, ele significa caluniador, difamador, né? Acusador.
E lá em Apocalipse 12, de 9 a 10, a gente vê bem isso. Eu vou ler aqui para vocês na palavra, Apocalipse de 9 a 10. 12, de 9 a 10, que fala: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, guarde bem essa palavra, engano. Engano. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Presta atenção nisso. Satanás e seus anjos foram lançados à terra. E a gente vai ver aqui hoje a origem dele, como tudo começou. Então, a Bíblia, ela nos mostra a sua origem, a sua queda e a sua ação contra o ser humano, ou seja, contra você e contra mim. Tudo isso está na palavra de Deus. E como que ele surgiu? Por que Deus, ele criaria um ser tão mau, tão perverso, se Deus é bom? Muitas vezes a gente se questiona isso, né? Quando a gente não conhece a palavra de Deus. Nossa, mas por que Deus ia criar um ser tão maligno, se Deus é tão bom? Se Deus é bom, a gente fala tanto isso, declara tanto isso. Deus é bom, reconhece tanto isso. Por que ele ia criar um ser tão maligno, tão perverso, né? Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? Tá lá em Colossenses 1,16, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, né? E tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou foi bom. Tá lá em Gênesis 1:31. Ou seja, algo aconteceu. E aí você se pergunta, o que aconteceu para que este ser que foi criado por Deus, porque tudo que Deus fez foi bom, tá lá em Gênesis, né? Para que se tornasse o diabo, o inimigo, o acusador, inimigo de Deus. O que aconteceu? Então, toda essa história, ela também tá na Bíblia, né? Então, para entender o que aconteceu, eu vou ler aqui para vocês duas passagens e você pode anotar aí depois e ler com calma na sua casa, que tá em Isaías 14, de 11 a 15, e em Ezequiel 28, de 11 a 19. Eu vou começar aqui com vocês por Ezequiel. Vou abrir aqui a minha palavra em Ezequiel 28, de 11 a 19. Por que a gente vai estar citando os versículos a todo momento? Para que você entenda que você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não entra numa guerra. Você não entra numa batalha se você não tiver armado das armas espirituais que o Senhor tem para você. Isso é acessível a você e a mim. Amém? E diz assim, em Ezequiel 28, de 11 a 19. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, você era modelo da perfeição. Presta atenção, queridos. Esse era um anjo de luz. Ele era um anjo de luz. Olha isso. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, você estava no jardim de Deus. Olha, me arrepia. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável. Guarda essa palavra, inculpável. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha só, ele era inculpável. Deus o criou inculpável, cheio de beleza, lindo, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Olha que forte isso. E lá em Isaías 14, de 11 a 15, diz assim:
14, de 11 a 15. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larva, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Olha isso, gente. Ó estrela da manhã. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Olha isso, ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Mas as profundezas do Sheol, ou seja, da sepultura, você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha que forte o destino dele, né? Então, apesar dessas profecias, que quando você pega Isaías e Ezequiel, você está trabalhando profecias, você vê que elas eram dirigidas a reis específicos da época, de Babilônia e de Tiro. Mas essas passagens são proféticas e elas vão muito além do que pode ser declarado por um ser humano, né? A respeito de qualquer ser humano. Tanto que o texto, quanto ao seu contexto todo bíblico, ele mostra claramente que se tratava da origem de Satanás, um anjo, querubim, né? Foi lançado por Deus à terra devido à sua maldade, devido à soberba do seu coração. Então foi um anjo que ele foi criado de forma extremamente especial, né? Chamado de estrela da manhã. Na tradução em latim, Lúcifer, descrito como modelo de perfeição, cheio de sabedoria, cheio de beleza, um querubim, um anjo que era da alta hierarquia para comandar a exaltação a Deus, né? A exaltação a Deus, o louvor a Deus. Então, você vê que desde o dia que ele foi criado, ele permaneceu inculpável nos caminhos. O Senhor fala assim, você não tinha culpa nenhuma, a gente leu aí em Ezequiel, até que algo aconteceu. Até que algo aconteceu em sua vida. Então, o texto de Ezequiel, ele nos diz que num determinado momento se achou o que nele? Injustiça. Se achou maldade, né? Falou assim, até que a maldade entrou no seu coração. E explica que por causa da beleza dele e do esplendor que ele tinha, ele era um anjo belo, lindo. Por causa da beleza e esplendor que ele tinha, ele se corrompeu. O orgulho entrou dentro do coração dele. E o orgulho é algo terrível na vida da gente. Gente, vocês vão ver que eu falo muito com mãos, né? Vocês estão observando aí? Eu me expresso muito, muito com o corpo, né? Então, assim, não se distraiam, não se distraiam. Então, assim, você vê que o orgulho entrou no coração dele. E aqui, abrindo parênteses para nós temos que tomar cuidado com estrutura de orgulho dentro do nosso coração, né? Ele era lindo, a beleza dele fala que ele se destacava, né, na beleza dele. Então aquilo trouxe maldade para o coração, o orgulho entrou dentro dele e a gente precisa estar atento quanto a isso, quanto ao orgulho dentro do nosso coração, que tem nos derrubado, que tem nos levado a pecar, que tem nos levado muitas vezes a não perdoar, a não liberar perdão, né? Isso é algo que o Espírito Santo está me trazendo agora, tá? Isso é algo que está vindo, não estava preparado, mas liberar perdão, onde tem estrutura de orgulho dentro do nosso coração, há dificuldade de liberação de perdão. Então pega aí. Então Isaías diz que o desejo do seu coração era estar acima de tudo, das estrelas, era ser como Deus, né? E a soberba de Lúcifer foi tão absurda que ele chegou a achar que poderia tomar o lugar de Deus e usurpar da sua glória, que está aí em Isaías também 46:9. Então, por causa da sua rebelião, da rebelião de Lúcifer, ele passou a ser Satanás, o adversário de Deus. E ao que tudo indica,
ele convenceu outros anjos ao redor dele a se rebelarem contra Deus. Mas como assim, Vanessa? Como assim ele convenceu? Você vê isso, querido. Você vê isso lá em Apocalipse 12, de 7 a 9. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. E lá em Apocalipse 12, 4, você vê que 1/3 dos anjos do céu caíram com ele. Então, 1/3, o cara, na maldade, ele ainda conseguiu convencer outros, 1/3 de todos aqueles anjos a se perderem também, né? E 1/3 foi lançado na terra junto com ele, lançado na terra, Satanás e seus demônios, lançados na terra, 1/3 desses anjos. Mas como que será que isso é possível? O mal ter entrado no coração de Lúcifer, de outros anjos, se eles foram seres criados por Deus? Você pode estar se perguntando, Vanessa, que coisa mais louca, né? São seres que foram criados por Deus, com toda a glória, com todo esplendor. Como é que a maldade entrou no coração de Lúcifer e desses anjos? Isso demonstra claramente como Deus é um Deus que nos dá liberdade, que nos dá livre-arbítrio e dava, inclusive, para esses anjos. E dá, inclusive, para os anjos. Os anjos, eles foram criados para tomar decisões assim como nós. Assim como nós. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus Pai. Então, Deus criou, fez essas criaturas, esses anjos, e também deu liberdade para eles nas suas decisões. Tanto é que a maldade entrou no coração, né, deles. Então, Deus, ele dotou sua criação de uma natureza livre, né? Até em meio a uma rebelião, como teve ali, foram lançados na terra. Então, Deus permitiu o mal, permitiu. Mas ele jamais vai compactuar com o mal. E é por essa razão que Satanás, ele foi expulso dos céus, junto com 1/3 daqueles anjos. Lúcifer foi expulso, né? Satanás hoje na terra. Então, a gente precisa estar atento a isso. Você vê que Deus, ele permitiu o mal, não compactua com o mal, e esse evento ele é descrito em várias passagens bíblicas. Você vê lá em Isaías 14, 12, que a gente leu. Você vê em Ezequiel 28, 16, 17. Você vê em Lucas 10, 18, né? Você vê que Satanás, após ele ter sido expulso e lançado do céu e lançado na terra, você vê que em um determinado momento da história, Deus o quê? Criou um ser que não somente glorificaria, né? Glorificaria a Deus, mas seria como sua imagem e semelhança. E nesse momento da história, o Senhor cria o homem, a sua imagem e semelhança, né? Que o glorificaria. Então, essa é uma razão mais do que suficiente para Satanás odiar a minha e a sua vida. Nós fomos criados em determinado momento de toda essa história, que está na palavra de Deus, para sermos como imagem e semelhança de Deus. Então, isso é motivo mais do que suficiente de Satanás me odiar e te odiar. É uma razão suficiente para que ele faça de tudo para destruir a minha vida, para destruir a sua vida, para destruir os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantas vidas hoje não estão paradas? Eu sempre falo assim, com pessoas que eu acompanho, em aconselhamento, que eu converso. Em determinados momentos no aconselhamento, a gente consegue identificar que a pessoa está paralisada num determinado local. Paralisada. Por quê? Porque tem coisas que foi dado legalidade para que Satanás tocasse, né? Eu falo assim, é como se você tivesse congelado num lugarzinho, congeladinho e parado, e você não conseguisse se mover, né? E Satanás, ele sabe. O momento que você dá a legalidade, ele sabe onde te tocar, ele conhece suas fraquezas, ele sabe onde te tocar. E você quer ver essa história aqui, ó? O primeiro passo que o diabo deu nessa direção foi logo no início. Você vê lá em Gênesis, lá no Éden, você vê onde Deus colocou o homem e o autorizou a se alimentar livremente de todas as árvores daquele jardim. E aí, muitos aqui já conhecem essa história, né? Menos a que lhe causaria a morte.
a árvore do bem e do mal. A partir do momento, Adão, que você comer do fruto dessa árvore, vai haver morte para você. Mas ele deu liberdade, falou menos essa. Ele deu um limite, Deus nos dá limites. E quando nós extrapolamos determinados limites, é aonde há legalidade do diabo vir e tocar na nossa vida. Então, de todas as árvores menos aquela. Então, foi dessa árvore, por influência do diabo, né, que o homem comeu e caiu. E houve a queda. Foi por influência, há uma influência ao nosso redor de Satanás. Mas, ei, ele pode te tocar se você não der abertura, se você não der brecha para isso? Não. Então, houve uma influência, mas a motivação do homem naquele momento aceitou aquela influência. Então, há motivações por trás da queda do homem. Então, quando o diabo ele questiona Eva, você vê lá em Gênesis 3:1, ele fala assim para Eva, primeiro chegou na Eva, né? Ele chegou na Eva e falou assim, uai, vocês não podem comer de nenhum fruto? Olha como o diabo ele vai nos rodeando e vai trazendo dúvidas para o nosso coração, para a nossa mente. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa aqui. Nos pensamentos, na nossa mente, até descer para o nosso coração e virar ação. A ação do pecado. Então, ele já começou assim, ó. Vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore do jardim, como se ele não soubesse que tinha um fruto, tinha uma árvore específica para aquilo. E ele, na verdade, ele estava sondando a Eva sobre o entendimento que ela tinha da proibição. E é assim que o diabo faz com a gente. Peraí, deixa eu ver como é que tá a Verusca. Peraí, deixa eu ver como é que tá aí a Keilinha hoje. E ele começa a gerar dúvida na nossa mente, no nosso coração, vai trazendo engano, né? Essa é a palavra. Então, quando Eva, ela fala que era a ordem de Deus, que não podia comer daquele fruto, ela aumentou aquilo que Deus colocou como limite. Ela falou, olha, nós não podemos nem tocar nesse fruto. Deus não falou isso para ela. Deus não falou isso para Adão, né? Para Adão. Deus falou que não podia comer. Olha, dali não podemos nem tocar. Ou seja, jogou a isca, né? E a pessoa veio, pá, mordeu a isca. Mordeu a isca e já estava se autoconvencendo. Não podemos nem tocar. Ou seja, estava tendenciosa a cair, né? E o diabo, naquele momento, lá em Gênesis 3:3, ele percebe o quê? Uma vulnerabilidade. Certamente vocês não vão morrer. Deus está mentindo. Certamente vocês não morrerão. Então, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, Eva. Vocês vão conhecer o bem e o mal, os olhos de vocês serão abertos. Então, o diabo só não disse que eles não morreriam, né? Ele falou assim, vocês vão ser como Deus, isso é tudo mentira que vocês vão morrer. Vocês vão ser como Deus, seus olhos vão se abrir. Então é assim, você vai dando espaço, tá entendendo? Você vai bater no seu papinho com o inimigo. Sabe bater no seu papinho? Ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, ou você vai pegando algo que é te apresentado numa bandeja de uma forma muito bonita. De uma forma muito linda. Quando aquilo é uma bandeja do próprio inimigo sendo apresentado para você. E você vai tendo aquilo, você vai deixando aquilo entrar no seu coração. Então, com o mesmo pecado que ele seduziu, com o mesmo pecado que ele foi seduzido, né? Que Satanás foi seduzido lá quando ele era Lúcifer, ele também fez o homem pecar. Olha que negócio forte, né? Eva, ela viu o fruto. E fala na palavra em Gênesis 3:6. Ela viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Por isso que a gente precisa guardar os nossos olhos, né? Guardar os nossos lábios. Morrer para a carne mesmo, todo dia. Porque tudo aquilo que pode estar sendo te apresentado como algo altamente desejado, pode ser destruição e morte para a sua e para a minha vida. Então, afinal, se ela seria como Deus, não tinha motivo nenhum para ela dar satisfação para Deus.
Nenhum. Então ela deu fruto a Adão e Adão também comeu. Então o homem preferiu acreditar na conversa do diabo do que confiar em Deus. Então, no primeiro momento, até pareceu que Deus não tinha razão. Ah, nós não morremos, né? Mas houve a morte espiritual. O pecado, está lá em Romanos 6:23, ele traz morte espiritual e separação entre homem e Deus. E como consequência futura, houve a morte física. Querido, por que eu e você não somos preparados para a morte de pessoas queridas? Você já se perguntou isso? Será que existe alguém, né? Eu não estou falando de religião aqui não, gente. Seja da religião que for, que é preparado para perder um ente querido, uma pessoa querida? Ninguém é. O sofrimento é grande. Porque nós não fomos criados para a morte. A morte física, ela entrou pelo pecado lá atrás, que está em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Essa é a consequência do pecado. A morte física veio disso. É por isso que a gente sofre tanto, tanto, quando há uma morte de uma pessoa querida. Então, com o pecado, o homem não só morreu espiritualmente, mas ele foi expulso da presença de Deus, né? Então, Deus, ele fez o quê? Expulsou Adão e Eva daquele jardim. Expulsou e deu direito legal de posse ao diabo na terra. E a partir de toda essa queda, toda a descendência de Adão, e essa descendência inclui eu e você, fomos separados de Deus, a semelhança de Adão. Então, todo o mal que habita em nós é fruto da desobediência que um único homem, né? A desobediência que habitava no único homem, que era Adão. Então, lá em João 12:31, fala assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então, quem é esse príncipe desse mundo? Quem é esse príncipe desse mundo? É Satanás. Então, a culpa, ela foi de Adão e Eva, do diabo. Mas hoje ela é minha e sua. Nós somos tentados e nós pecamos por conta do nosso mau desejo. Assim como Eva olhou e viu, né? E foi seduzida por aquele momento, por aquele fruto. Hoje nós também somos tentados e pecamos por conta do nosso mau desejo. E para entender como ele faz isso, como Satanás faz isso, a gente precisa entender a situação atual, onde ele se encontra, a situação atual dele, onde ele se encontra, o que ele sabe e o que ele pode fazer, né? Então, muitas vezes a gente acha que Satanás ele está lá no inferno, né? Rodeado por seus demônios. Não, ele está no inferno. E, de fato, a Bíblia nos ensina que o destino final de Satanás é o inferno. É o castigo eterno no inferno. Porém, a Bíblia também nos deixa claro de que ele não está lá agora. Ele não está lá agora. Sabiam? Ele não está lá agora. Isso está em Jó 1:7, Mateus 4:1. Mas que de verdade ele circula pela atmosfera e atua nas regiões celestiais. Você abre em Efésios 6, de 11 a 12, que você vai ver isso. Que o diabo, ele circula pela atmosfera, aqui na Terra, e atua nas regiões celestiais, sendo chamado de príncipe das potestades do ar. Está lá em Efésios. Com tudo isso, não significa que ele seja onipresente e que ele possa estar em mais de um lugar ao mesmo tempo como Deus. O Espírito Santo pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas o diabo não. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Entretanto, ele é um ser milenar, que ele conhece a Bíblia, que ele acompanhou toda a história da humanidade desde o início. Então, ele raciocina. Ele é um ser inteligente, ele pensa, ele age, tudo isso a fim de manipular os homens. Ele conhece o nosso passado, né, Van? Muito bem. Sim, ele conhece. E aí você fala assim, se ele não é onipresente, se ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, como é que ele sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que lá no passado eu fui ferida nisso, que eu ainda não fui tratada nisso? Como é que ele sabe? Lembra de 1/3 dos anjos que caíram com ele? Hoje os demônios, né? A galera dele são os demônios. Os demônios, eles agem em vários locais.
vários locais. Gente, quem já leu aqui Este Mundo Tenebroso? Este Mundo Tenebroso é um romance. É um romance, tá? Uma história, um romance. É fantástico. E ele demonstra muito isso, a batalha espiritual. E demonstra a hierarquia que tem. A hierarquia. Então, Satanás, ele é um ser inteligente. Ele é um ser que... os demônios que o acompanham, há uma hierarquia, há uma ordem entre eles para atacar. E quando você lê esse livro, você enxerga certinho, gente. É uma trama assim que você vê e fala, uau, o que é isso, né? Você vê o mundo espiritual de uma forma muito real, Este Mundo Tenebroso, esse livro. Então você vê que esses demônios, eles estão em todos os lugares, ele tem informantes. Então sabe o que você fez lá atrás? Então sabe naquilo que você foi ferido e que até hoje você não liberou um perdão para uma pessoa em cima daquilo, que é uma ferida dentro de você, que ainda não foi tratada. Eu costumo falar assim, como um pastor que eu gosto muito, você não liberar perdão é a mesma coisa que você tomar veneno todo dia esperando que o outro morra. Olha que coisa forte. É você tomar veneno todo dia, você mesmo está tomando veneno, esperando que o outro morra. Então, isso é muito forte. Então, ele não é onipresente, mas ele raciocina, ele pensa, ele age a fim de manipular o homem. E mesmo não tendo acesso aos nossos pensamentos, ele não tem acesso aos nossos pensamentos, tá? Isso está lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9. Por quê? O que fala? Que o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ele anda ao nosso redor. Mas ele não lê os nossos pensamentos. Através de tudo aquilo que fazemos, de falamos. Então, ele conhece. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece as suas fraquezas. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu não gosto de enfatizar a questão assim, ó. Ai, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Né? Existem pessoas que ficam a todo tempo culpando o inimigo pelos seus próprios atos, né? E nós temos livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente viu que Deus deu o livre-arbítrio para Lúcifer, para o anjo de luz, que deixou a maldade entrar no coração dele, e hoje é Satanás, né? Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, Satanás, ele é só uma influência na nossa vida, mas nós não podemos falar assim, eu fiz isso ou eu fiz aquilo, né? Eu fiz isso ao nosso derredor. Eu fiz isso ou fiz aquilo porque Satanás me tocou para fazer aquilo. Houve uma influência, mas você tem um livre-arbítrio para querer ou não aquilo para sua vida. Então, você poderia dar para a gente alguns exemplos assim práticos de como ele engana a gente? Que, por exemplo, né? Eu já comentei aqui em algumas lives que eu cresci, a gente dormia todo mundo dentro do mesmo quarto, eu, você e a Valéria. E eu crescia sendo acordada à noite com você falando, tem espíritos de luz aqui no quarto. E eu lembro que eu não sentia uma paz, eu não sentia uma coisa boa nisso, né? E a gente, assim, foi nessa doutrina por quase 10 anos, né? A nossa família, desenvolvendo esse dom que você tinha. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho desse exemplo prático para as pessoas entenderem como é que ele engana a gente. Sim. Aí, bem nisso íamos entrar agora, né? Para ver como que Deus... para ver como que Deus prepara. A Valéria já tá rindo ali, porque a Valéria, tadinha, morria de medo, né? Eu sou a filha mais velha, a Valéria é do meio, a Verusca a caçula. Então, eu ia entrar com essa experiência agora. Eu fui espírita há muito tempo. E aí vocês podem falar assim, era nada, só frequentava. Não, gente, eu fui. Se tem uma pessoa que é intensa nas coisas que faz, tá aqui essa pessoa. Então, eu sou extremamente chata, eu sou criteriosa, eu gosto de estudar mesmo, eu questiono, eu tenho muito isso dentro de mim, eu sou questionadora. Então, quando eu fui para o espiritismo, eu falei, mas eu vou aprofundar, eu vou estudar. Então, eu lia muito, estudava muito, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas cãozada toda, né? Falando assim. Por quê? Porque isso começou muito cedo. A sede de Deus na minha vida. O chamado, né, gente? Eu falo que é o chamado. Tem um chamado que queima no nosso coração, que é muito forte. E a sede de Deus é muito forte. E quando a gente não conhece a verdade mesmo, que está na palavra,
né? Que é Cristo, que é Jesus, que é Ele que salva, que Ele é o único caminho, que é Ele que nos leva ao Pai. Quando a gente não conhece nada disso, aquela sede de Deus, né? Você começa a buscar em fontes que não vêm de Deus, que vêm do inimigo, né? E Satanás, ele traz isso pra gente como algo bonito, como algo envolvente. Então, vou contar um pedacinho dessa história. Era adolescente, né? Só um minuto, Van. É porque a Bíblia, a história da Bíblia, ela exige que nós tenhamos fé naquilo que nós não vemos, né? É. E essas outras histórias vêm com algo concreto, com algo sedutor, para que a gente se apegue a algo para realmente acreditar que aquilo é Deus também. Justamente. Então, traz algo como sendo, traz uma mentira, sendo ela como verdade, tá entendendo? E vai te trazer, gente, de uma forma que toque seu coração profundamente, profundamente. Então, desde a adolescência, eu via pessoas que já tinham morrido. Eu via o meu avô, né? Ele aparecia. Hoje eu sei quem aparecia, né? Hoje eu sei quem aparecia. Por quê? Porque eu vou falar para vocês em cima da palavra de Deus desse versículo aqui, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, está em Hebreus 9, 28. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois o quê? Na vinda de Jesus. Jesus morreu uma só vez e ressuscitou, né? Assim como Jesus, fala a palavra. E Jesus, ele vai voltar. A gente tem ouvido muito isso nesse tempo de pandemia, né? Isso tem sido aflorado. Jesus vai voltar. E os primeiros que ressuscitarão serão os que estão mortos e que foram mortos em Cristo. Que foram salvos. Que foram salvos. Então, a morte é uma única vez. Então, era o meu avô, vamos falar assim, porque não era só meu avô que eu via muitos outros. Era o meu avô que estava aparecendo ali para mim. Então, no meio da noite, muitas vezes eu estava ali e eu via sentado no canto da cama. E aí, como eu ainda estava na fase, entrando na adolescência, eu falava para minhas irmãs, gente, o vô chegou. O vô chegou. E aí, a Verusca, coitada, a Verusca... Hoje ela fala assim, a minha mentora, a minha pastora. Eu falo assim, meu Deus do céu, como eu judiei da Verusca quando eu era, né, pré-adolescente. Porque eu falava... E eu já tinha discernimento espiritual, porque eu sentia muito medo. Falava, isso não é normal, não é um espírito de luz, porque eu sinto medo. E ela se cobria toda. E a Valéria, ai, Ivan, mas eu tô... A Valéria do meio, né? A Valéria tá aqui, ei, Valéria. E Valéria falava assim, ai, meu Deus, Valéria, não fica com medo. Ele não vai te fazer mal nenhum, é o vô. Ele só vem nos ver, ele está com saudade. Gente, eu via perfeitamente, sentia a presença. Mas aquilo era demoníaco. E eu não sabia. Por quê? Porque a morte é uma única vez, a gente leu aqui na palavra. O que era aquilo então? Né? Satanás me trazendo uma pessoa altamente querida para mim, né? Para nossa família. E eu no outro dia contava para minha mãe toda feliz. Minha mãe já me olhava assim. E meu pai, ele foi salvo só no final da vida. A Verusca já contou essa história aqui, né, Vê? E meu pai olhava e falava, essa menina tá doida, tal. Mas no fim meu pai foi acreditando naquilo também. Porque chegou ao ponto que eles me levaram para o centro espírita. E quando eles me levaram para o centro espírita, eu lembro que sentou, né, o médium lá deles na minha frente. Olha, a sua filha tem mediunidade, a mediunidade dela é altíssima. Foi assim que foi falado para mim. E aí, gente, querendo ou não, quando eu falo um negócio desse, já vem no seu coração o quê? A tal estrutura do orgulho. Opa, eu sou a fera. Eu tenho mediunidade, eu vejo tudinho. Aí já começa, né? Gente, o homem é assim, é da natureza do homem. Então, a gente tem que vigiar nisso. Gente, e aí ele foi trazendo. Olha, agora eu vou trazer
todos os meus espíritos guias e começou a trazer os tal dos espíritos guia. E eu via, olha, o que você tá vendo? Ah, eu tô vendo um índio, eu via, papapá, papapá. Ia trazendo aquele monte. Isso meu pai arrepiado, que meu pai não acreditava em nada. Naquele dia, ele foi doido, coitado. Foi junto, por quê? Porque nós morávamos numa casa. Olha que coisa sinistra, né, gente? Sinistra, eu falo. Nós morávamos. Por que o papai me levou meu pai e minha mãe me levaram para esse centro espírita? Porque nós moramos numa casa onde todas as noites eu via uma senhora. Tu andando, ouvia ela, eu ouvia e via. E ela ia descendo com o tamanquinho dela pela casa e voltava descendo. No fundo da casa, pesado, né? No fundo da casa tinha uma despensa. E né, essa despensa ela era fechada. E a dona da casa, quando alugou para os meus pais, falou assim: olha, não abram. Não abram. Só aqui, porque tem umas coisas velhas minhas, eu não quero que abra. Gente, enfim, a coisa foi ficando tão séria que eu não dormia mais, e ficava vendo, que a minha mãe sentou com ela num dia que foi pagar aluguel e ela falou: não! Isso é tão normal. Olha, meu centro de Umbanda tá dentro do quartinho lá do fundo. Eu ainda não dei baixa. Tinha um centro de Umbanda na casa, que a gente não sabia. E quem a sua filha tá vendo aqui? Sua filha tá vendo porque ela é médium. Ela tá vendo a minha mãe. Porque a minha filha parece muito com a sua filha. Ela deve estar achando, minha mãe deve estar achando que... Olha, me arrepia. Minha mãe deve estar achando que é a Andréia, minha filha. Muito forte, gente, foi na época. Fortíssimo. E aí foi quando eles me levaram pro centro e ia vindo esses espíritos e eu ia falando e eu ia... Gente, foi muito forte. De repente, esse médium começa a tossir. E ele falou, opa, tá entrando alguém que não tem nada a ver comigo. Tá entrando alguém que não tem nada a ver comigo. Mas ele quer falar com você, Vanessa. E começou a tossir igual meu avô tossia. Igualzinho meu avô tossia. Quando ele começou a tossir, minha mãe já caiu no choro, meu pai já ficou com o olho arregalado. E eu falei, meu avô, mãe, não fica triste, é o vô, ele tá falando que tá bem, ali eu conversando. Gente, foi muito, muito assim, sabe? Isso na minha adolescência. E fui pra juventude, aí procurei um centro espírita, comecei a participar, a estudar. Então, assim, Satanás, ele sempre vai te trazer a coisa como verdadeira. Aquele ali era o meu avô? Não. Tá lá em Hebreus 9:28 a gente leu. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Ninguém volta, querido. Ninguém volta. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso é para nos tirar da verdade. Qual é a verdade? O diabo faz isso. Ele arma ciladas para nos tirar da verdade. E eu fiquei muito tempo envolvida. Muito tempo, né? E às vezes, gente, nos apresenta como uma forma de amor, né? Nos apresenta como uma forma de amor, né? Nós não somos salvos pelas obras. Ou seja, eu fazer caridade para as pessoas. Eu preciso ajudar meu próximo? Eu preciso. Eu preciso abençoar, cara, como é bom abençoar o meu próximo. Como é bom você entregar algo e a pessoa falar assim, olha, foi Deus, foi resposta de Deus. Porque quando você abençoa alguém, você é muito mais abençoado. Mas existem situações criadas pelo inimigo que ele te traz para te enganar. Para te enganar. Então, ou seja, as boas obras não te salvam. O que te salva é... E só uma ênfase, tem um versículo, né, 2 Coríntios 11:14, que eu sempre carrego isso quando eu conto a sua história, que ele fala, né? Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar a gente. E você acreditava tanto que aquilo era algo tão bom, afinal, ele estava se mostrando como o nosso vô. Era algo tão bom, que você se apegou aquilo como uma verdade, como se aquilo fosse Deus mostrando para você. Né? E ele dá esse sentimento nessa falsa luz, essa falsa coisa luz. Boa que transmite, para que a gente fique preso naquela coisa que não é real, que não é gente. E é uma falsa luz, como você colocou aqui, uma falsa luz. Olha que bênção, criando filhos para o céu. A pastora Kércia está aqui. Gente, por isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, desde pequenos, a verdade. Porque meus pais não conheciam a verdade. Então, eles me levaram para o centro espírita. E naquele momento, o que foi ativado em mim? Treva. Treva foi
ativado em mim. Em todos nós, né, mãe? Porque todo mundo passou a acreditar, né? Sim, todo mundo começou a acreditar. Todo mundo, porque eu estudava também e passava para vocês e todo mundo tinha aquilo como verdade. Então, assim, eles ficaram desesperados, né? Eles ficaram desesperados e eles queriam uma solução. Minha filha não dorme mais, ela tá vendo agora. A própria dona da casa falou que ela tá vendo mesmo o que ela tá vendo. E eles ficaram desesperados, né? Meu pai praticamente, na época, não acreditava em nada. Minha mãe acreditava em Deus, mas não conheciam a verdade, a palavra, sabe, gente, que liberta. E aí me levaram para aquele ambiente, para aquela atmosfera que ativou em mim treva. É muito sério isso, a gente precisa estar atento a isso, né? Que o diabo vai nos oferecer. Entende que é uma influência? É uma influência. Então, ele existe, gente. Ele existe. E uma das estratégias de Satanás é fazer com que você acredite que ele não existe. Sabe como? Ah, são espíritos inferiores. Ah, são espíritos que ainda não evoluíram. É porque reencarnou, aí a doutrina ensina isso. Eu estudei isso. Aí, porque a pessoa reencarnou, ela ainda está num processo, em outras e outras vidas, ela vai subindo de nível, ela vai crescendo, ela tem que vir várias vidas. Gente, pelo amor de Deus, a palavra é clara, a gente só entende isso quando a gente é liberto. Então, eu te falo, Vanessa, como é que você se libertou de tudo isso? Como é que você se libertou de tudo isso? Tudo, de toda essa bagagem pesada que você recebeu? Gente, foi dentro de uma célula. Foi dentro de uma célula, através da palavra. O pastor Adriano Hermano, nossa, queridíssimo. Ele pregando, isso antes. A minha irmã, a Valéria já orava por mim e pela Verusca. A Valéria foi a primeira a se converter na família. Deus tem algo enorme, Valéria, para tua vida. Enorme. Enorme. Foi a primeira. Ela orava e insistia comigo, com o Verusca. A gente não queria nem saber. E nessa célula, no ambiente de trabalho, esse pastor pregou lá em Gênesis, gente. Gênesis 3, lá ele falou, profetizou. Houve a profecia da vinda de Jesus na queda do homem, né? Que a gente trabalhou isso aqui no começo, nessa queda. Então, houve a profecia que Jesus viria. Que Jesus viria. Quando ele pregou sobre aquilo, gente, dentro do meu coração começou a borbulhar. Já vi uma intercessora pela minha vida que era a Valéria. E aquele pastor, tá entendendo que é tudo linkado? Deus vai colocando pessoas certas na tua vida, querida. Certas. Amém. E naquele momento borbulhou. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, que loucura é essa? Eu não saía da minha cabeça, do meu coração. Que loucura, que loucura. E eu abri, eu falei, eu vou ler na minha Bíblia. Na minha Bíblia tem que ter isso. Minha Bíblia, não sei o quê. Abri. Quando eu abri, que eu li, que eu marquei o que ele falou. Gente, eu caí no chão. Eu chorava tanto. Eu fui salva naquele dia, gente, confessando Jesus. Porque o Espírito Santo que abriu seus olhos, né, Van? Não é o Espírito Santo. Gente, quando você vai pegar a palavra, é isso que eu ia falar aqui. Pega a palavra e fala, Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu veja a verdade. Não é somente uma leitura, entende? Ore. Busque de todo o seu coração. Espírito Santo, me mostra a verdade. E ei, esse momento tem batalha. Satanás, por quê? Porque ele tá ali olhando com os demônios, né? Com os demônios dele. Ei, olha. Não, só um minuto, né? Gente. Se a live... Eu tô orando aqui pra live duplicar o tempo. Tem acontecido isso em algumas lives. Mas se a live terminar o nosso tempo, a gente vai voltar e abrir uma nova live, tá? Pra gente continuar aqui com a pastora Vanessa. Então, se fechar a live, vocês já sabem que eu vou abrir uma outra. Mas Deus vai duplicar essa live aqui em nome de Jesus. Pode continuar. Então, querida, eu não sei se você tá se você que tá aqui hoje, se você tá nesse caminho, entendeu? Peça a Deus para te mostrar a verdade, né? Eu não tô aqui para falar mal de religião, de doutrina nenhuma, não é isso. Mas peça ao Senhor para te alcançar. Amém. Eu posso trazer mais um versículo que Deus me trouxe aqui no coração? Sim. Claro, esse versículo é forte, tá, gente? Eu não queria nem falar esse, mas o Espírito Santo me trouxe ele aqui muito forte, que fala assim, Apocalipse 21:8, que nos diz quem é que vai para o inferno, tá? Quem vai para o inferno? Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas,
homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha como é forte isso, gente. Eu quero que você também fale, Ivan, muito específico sobre a idolatria, que é algo que a gente tinha muito forte na nossa família também. E hoje, quando eu vejo alguma imagem, como Deus intensificou muito forte o discernimento espiritual na minha vida, né? Eu vejo uma imagem, eu já sinto claramente a presença do diabo, algo que eu orava, que me dava uma falsa paz no meu coração, né? Por quê? Porque as pessoas se apegam a essas estátuas porque elas trazem conforto espiritual. A gente tem que se apegar a algo, né? Não naquilo que a gente não vê no nosso Deus maior. E a gente acaba se apegando nessas coisas como se elas fossem reais, como se aquilo fosse nos trazer milagres, né? O diabo, ele faz milagres também. Como a Vanessa colocou no começo aí, quem era o diabo? Ele era poderosíssimo, ele tinha dons, gente. Dons espirituais. Ele pode fazer milagres para poder fazer com que a gente fique preso ali naquela estátua. Ah, foi a santa do não sei o quê que me deu um milagre na minha família. Gente, isso é para prender a gente naquela estátua. Eu li aqui para vocês um versículo, um dos versículos, né, Van? Eu estava olhando, são mais de 200 versículos que falam de idolatria. Muitos. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, né? Quando eu falo da idolatria, né? Qual que é o caminho? Jesus morreu por mim e por você. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus. Você não precisa, né? Você não precisa de intermediário nenhum para você chegar ao Pai, né? Quantas pessoas hoje têm problema de paternidade porque não conhecem o verdadeiro amor do Pai? Ei, você é livre no Pai. Então, é você pegar algo, né? Como uma imagem, como a Verusca colocou. Você pegar algo e colocar no lugar de Deus. Isso é idolatria. É algo que tira o seu coração de Deus e coloca o seu coração numa imagem. Ei, deixa eu te falar. Não é só idolatria de imagens, não, né? De santos, de... Não, querido. É idolatria em cima também de pessoas. Eu posso estar idolatrando meu esposo. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Deus me mostrou. Ei, você está idolatrando. Por que eu estava idolatrando? Porque errou, porque agiu mal, porque caiu. E eu ainda queria estar defendendo. E eu ainda queria não deixando Deus tratar. O que era aquilo no meu coração? Idolatria. Idolatria à minha família. Olha que coisa séria. Cuidado. Idolatria do corpo. Sim, idolatria do corpo. Quando o seu corpo se torna a sua obsessão, você tem que estar linda, você tem que estar... só isso que enche seu coração. E você vê que o tempo passa e aquilo continua vazio. Não tem nada que vai substituir Deus no seu coração. Idolatria. Idolatria é algo muito sério. De pessoas, de coisas, de imagens. Você não precisa de imagem nenhuma. Por que o ser humano, ele é muito visual. A gente é muito visual. Então, a gente quer depositar uma fé naquilo que a gente está vendo, né? Em algo visível. Em algo visível. E aquela forma ali que a gente se apega e a gente deixa de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Conhecer, entrar na intimidade com Deus, receber de Deus. Aquilo a gente deixa de desfrutar tanta coisa linda. Às vezes, como aconteceu com meu pai, ele foi salvo lá no fim da vida. Cara, quanta coisa meu pai deixou de desfrutar. Meu pai ia ser uma bomba no inferno, né, Verusca? Meu pai ia ser uma bomba no inferno, porque a nossa casa vivia cheia, ele era alegre, Meu pai e minha mãe sempre tiveram a casa muito cheia, muito queridos, muito acolhedores. Quantas pessoas não seriam alcançadas através dele, né? Mas no caso dele, idolatria em cima de trabalho. De trabalho, ele idolatrava o trabalho dele. O trabalho era tudo para ele. Então, a idolatria é algo pesado. Quando eu falo da idolatria, eu preciso pedir, falar, Espírito Santo, examina meu coração. O que eu estou idolatrando? Né? Porque a Verusca leu aí agora esse versículo. Não, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não se iluda, está na palavra. Está na palavra.
E às vezes, quando a gente entra nesse assunto, a gente fica meio que pisando em ovos, com medo de ofender, com medo de magoar as pessoas, com medo. Esses dias eu conversando com a Verusca, tomando um açaí, foi anteontem, né, Vê? Eu falei assim, Vê, eu fiz uma coisa inusitada, contei a coisa inusitada pra ela, e ela morreu de rir. Falei, Vê, porque Deus me falou, se você fizer isso, isso e isso, você precisa ganhar o coração dessa pessoa. Pra mim. Ei, entenda, você não ganha o coração da pessoa pra você, não. Você ganha pra Deus. E ela precisa ver Deus em você. O amor de Deus precisa exalar da sua vida. E eu fiz algo inusitado. Eu falei, eu fiz. E eu cumpri aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu entrei num local que quem me visse ali ia falar, é doida, ficou doida, tá doida barrida, tá desviada, tá lá sei o quê. Olha lá, pastora, tô nem aí. Se Deus me mandou e é pra ganhar uma vida, vale a pena. Vale a pena. E às vezes Deus vai te dar coisas inusitadas para fazer. Coisas que você fala, uau, que loucura! Que loucura! E eu falo, Verusca, acho que eu sou meio doida, mas Deus falou, eu vou, eu faço e acabou. Se é para ganhar aquela vida, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E naquele momento que eu cumpri com aquilo ali, eu orei, falei, Deus, eu tô aqui. Então agora o Senhor alcança lá, alcança. E comecei a orar, e comecei a profetizar, e comecei a guerrear. E pessoas que estavam ali em volta, né? Na sua atmosfera ali, outra totalmente diferente, acho que olhava e falava, é doida, bem essa aí, é doida. Então, assim, gente, peça ao Senhor, Deus, examina o meu coração, veja se há idolatria, veja o que tem dentro de mim, que tem me afastado da tua presença, que tem trazido a minha cegueira espiritual. Muitas vezes você está deixando de viver o melhor de Deus para sua vida, devido a essa cegueira. Peça ao Espírito Santo, pega a palavra e pede, Espírito Santo de Deus, abre meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Quantos aqui já estão ouvindo nas lives, né, gente? Né? Ô, Van, e é importante colocar também, depois que Deus começou a me levantar para trazer essa parte de evangelização, mostrar, né, o ensino, a Bíblia, eu escuto muito isso das pessoas, assim, que não lê a Bíblia. Ah, eu não acredito nessas coisas, eu creio que Deus é super, hiper, mega bom e vai perdoar todo mundo, né? Se eu tô aqui com a minha estátua, acreditando que ela faz milagre, ou se eu tô no espiritismo, ou se eu tô fazendo esoterismo, ou ismo da vida, eu não creio. Deus é bom, Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Né? Isso é um exemplo claro, né, de que a pessoa não lê a Bíblia, né? De que não lê, porque não vem pelas obras, não vem pela sua bondade. A nossa natureza é pecaminosa, gente. Não vem pelo bem que eu faço por A mais B, não. Vem pela fé, né? Então tem muita coisa que a gente tem que lançar na cruz, gente. É lançar na cruz, entender a obra da redenção, entender quem foi Jesus, entender o que ele fez por mim e por você. Não adianta você ser o bonzinho fazendo boas obras, que a salvação não vai. É verdade. É uma palavra dura? É uma palavra dura. Oi? Mas é uma palavra. Aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Agora voltou. Tô ouvindo. É uma palavra dura de se dizer? É uma palavra dura de se dizer. Mas quantos não deixaram de acompanhar Jesus? Quantos da multidão não deixaram de seguir Jesus? Porque a sua palavra é muito dura. A sua palavra é muito dura. Porque a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita em amor. Mas ela precisa ser dita. Porque as pessoas estão indo embora, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo embora. Eu lembro no episódio do meu pai. Gente, se eu não tivesse a coragem que eu tive naquele momento de pregar para ele, de falar de Jesus, dele ter feito oração, dele ter entregue a vida dele para Jesus, como que eu estaria hoje? Então a gente não pode mais perder tempo, né? E assim a mãe também teve a mesma atitude com a nossa avó, né, Van? A mãe conta que hoje o conforto dela quando a mãe dela se foi, gente, foi que ela também fez essa oração com a avó e a avó ela sentiu no coração dela que realmente era tudo para Jesus. Que não era aquelas coisas que ela se apegava, né? Justamente. Então o inimigo ele vai tentar te parar a todo momento. Porque ele odeia o ser humano. Ele quer ver o sofrimento do ser humano. E ele já está condenado, né? Resta pouco tempo para ele, está lá em Apocalipse 12:12. Então, sendo assim, todo o esforço dele está em levar o homem à mesma condenação. Qual que é a condenação? A eternidade no inferno.
a eternidade no inferno. Tá lá em Apocalipse 20:10. Isso é muito forte. Então, todo o esforço dele é para isso. Nós precisamos entender que nós vivemos dentro de uma batalha espiritual. E como a gente falou aqui no início, eu preciso me armar de armas espirituais. E arma espiritual é jejum, oração e palavra de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E ei, Deus vai te botar em ambientes carregados. Eu brinco assim, né? Brinco assim. Eu falo assim, gente, Deus bota a gente em ambientes carregados de cão. Ou inferno pra ter cão, né? Tinha uma amiga minha que falava isso, que eu trabalhei. Ou inferno pra ter cão, que era problema. E na época eu nem tinha entendimento na palavra. E ela falava, ô inferno pra ter cão, inferno. Vivia falando assim, inferno pra ter cão. Gente, Deus, ele nos levanta em locais assim, de caos. Então tem dias que você vai chorar. Tem dia que você vai falar, o que é que eu tô fazendo aqui mesmo? Vai para Deus, vai buscar de Deus. Porque você tá em ambiente de batalha em que o inimigo tá doidinho ali para parar. Por quê? Por que ele tá fazendo isso? Porque ele não te quer ali. Ele não te quer ali. Ele não quer que vidas sejam alcançadas ali. Ele não quer que as pessoas conheçam do amor de Deus através da sua vida. Nossa, vamos. Eu queria contar até um testemunho disso. Conta, Vê. Conta. Há 2 anos e meio atrás, né, contar isso pro pessoal, que você sabe disso, né? 2 anos e meio atrás foi quando eu falei no meu coração, né, gente? Eu sou convertida tem 5 anos, mas eu ainda era uma convertida em cima do muro, né? Eu não li a Bíblia, assim, com muita ênfase, mas eu acreditava, porque a minha irmã, como vocês estão vendo aí, para mim, ela era meu exemplo de seriedade. Falei, se a minha irmã parou de acreditar no espiritismo, eu via ela nas madrugadas, lendo Allan Kardec, a Bíblia, né, do Allan Kardec. Eu falei, como assim? A minha irmã não acredita em mais nada daquilo, então eu vou acreditar também e vou começar a buscar isso. Mas eu não falava isso para elas, eu ia questionando e buscando, né? Mas aí, exatamente há 2 anos e meio atrás, eu comecei a pedir para Deus me dar mais sede e fome de ler a palavra e entender, porque tinha coisas que eu não acreditava, que eu achava que era muito radical. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha ministrado e aberto meus olhos espiritualmente. E quando eu comecei a ler a Bíblia, com mais dedicação, levantando todo dia no mesmo horário e pedindo para o Espírito Santo me dar revelação, como a minha irmã, minha mãe haviam me ensinado, eu passei por algo muito forte no meu quarto. Eu sempre senti, né, no meu quarto, a presença maligna, sempre senti o quarto pesado, mas eu não tinha discernimento que aquilo era um dom, era um discernimento espiritual. Eu não via, eu sentia. Né? Eu não dormia, eu passei anos, gente, sem dormir. Né? Hoje eu durmo melhor, né? Durmo muito bem se eu comparar a 2 anos e meio atrás. Enfim, mas quando eu comecei a me dedicar para a Bíblia, Satanás é tão ardiloso porque ele começou a perceber a movimentação. Vou repetir aqui, ele não conhece o que vai acontecer no futuro. Só Deus sabe os planos que Deus tem para a nossa vida. Ele sabe do nosso passado. Mas ele sabe que quando a gente começa a ler, quando a gente começa a buscar Deus, ele sabe que vai acontecer algo grandioso, que Deus vai fazer algo grandioso, porque os planos de Deus para a gente não são pequenos. Então, ele começou a ver toda a movimentação minha, de todo dia buscar na Bíblia, questionar, perguntar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E coisas que eu não via, começou a falar forte. Meu Deus do céu, é isso mesmo que elas falavam. Eu comecei a entender e eu comecei a ser ministrada de uma forma sobrenatural. Um belo dia à noite, eu começava a sentir na madrugada o meu quarto muito pesado. E eu falei, gente, eu comecei a ler a Bíblia com mais dedicação e eu sinto meu quarto mais pesado. Tá acontecendo algo. Um dia eu acordei, olha só, gente. Eu acordei com um susto. Eu bati a perna na parede, na minha janela e voltei. Eu acordei nesse impulso de bater a perna e voltar, com muita dor. No que eu olho, eu estava parada. Eu moro no 4º andar, gente, não tem escada, né? O 5º andar, né? Eu estava parada de frente à minha janela, com a minha janela aberta. E o que veio na hora no meu coração, eu nem tinha intimidade com o Espírito Santo, mas na hora me veio. Ele tá tentando te jogar da janela para parar você. Gente, eu não sei quantas vezes eu tentei pular. Eu só sei que Deus é tão maravilhoso que impediu, o Espírito Santo de Deus me impediu de fazer essa loucura que ele ia fazer. Ele ia me jogar daqui de cima. E quando eu olhei para minha perna, um roxo desse tamanho que ficou por quase 3 meses, esse roxo, para mim não me esquecer do que ele é capaz. E eu chorava, num desespero. No outro dia eu liguei, contei para minha irmã, falei, ele tentou me jogar, eu tenho certeza que foi Satanás, coisa que eu não acreditava, gente, antigamente.
Então, olha só, é real e ele vai tentar parar a gente. Por isso que dá sono na hora de ler a Bíblia, dá preguiça. Por isso que fica uma vozinha falando assim: ah, Deus é bonzinho, isso aí que você tá lendo é mentira. É ele, gente. Aquela história do anjinho bom e o anjinho mau é o Espírito Santo e o diabo que fica ali, ó, tentando entrar na nossa mente. Eu vivi isso na pele. No outro dia, gente, eu sentia tanto medo, que eu coloquei daquela tela de criança na minha casa inteira, na janela, na sacada. Eu bati foto para nunca me esquecer dessa experiência que eu tive. E eu fiquei por dia sentindo a presença dele dentro do meu quarto ainda, tentando me pegar. Eu trancava a porta da minha casa, gente, de entrada, e escondia a chave de mim. Porque eu falava, se ele me acordar de madrugada e pegar essa chave, ele não vai me jogar daqui. Sabe? Então isso é muito real, muito real. Tô contando isso para vocês entenderem que ele tenta parar a gente de alguma forma. E olha tudo que eu tô vivendo hoje, olha que grandioso que é. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Que Deus estaria desenvolvendo dons de revelação que tem revelado na minha vida. Ele também não sabia. Mas ele sabia que Deus ia fazer algo grandioso e eu estaria impactando vidas. Porque Deus Amém, não tem, né? amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes ele vai enviar estratégias para que você desista das pessoas. Desista das pessoas. Porque pessoas magoam, relacionamentos ferem, mas é através de relacionamento em que você também é curado. Deus usa relacionamentos também para te curar. Então, muitas vezes, o inimigo ele faz com que cansei dessa pessoa, desisto dessa pessoa. E ele bota estratégias no seu coração para que você realmente desista, para que você não consiga caminhar novamente com a pessoa, para que você não consiga liberar perdão sobre a vida dela. E aquilo vai poluir no seu coração. Lixo na alma. A gente precisa estar atento a isso. Atento a isso. Então, o que ele quer é roubar a nossa vida. Seja ela espiritual, seja ela física, como aconteceu com a Verusca. Quando a Verusca contou isso pra mim na época, eu falei, meu Deus do céu, que loucura é essa? E eu comecei a orar pela vida da Verusca, interceder pela vida dela, porque eu falei, ela tá em batalha espiritual. Mas não tenha medo, porque ele é contigo, né? A palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, esse medo é o que o inimigo tenta lançar sobre a sua vida. Ai, não vou entrar nessa, ajudar essa pessoa, não, só vai vir problema para mim. E Deus é contigo. Não desista de vidas, não desista de pessoas, né? Então, o que a gente precisa entender disso tudo é que Deus já julgou o diabo, ele já está condenado a eternidade no inferno. Mas ele nos deu a possibilidade de reconciliação através da fé em Jesus Cristo, demonstrando todo o seu amor, todo o seu poder, através da morte de Jesus em nosso lugar e de sua ressurreição entre os mortos. E somente ele, somente Jesus pode nos livrar das garras do diabo e nos conduzir à vida eterna. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Entender quem eu sou em Deus. Qual o propósito dele para minha vida. Isso te faz seguir. Isso não te deixa parar. Tem momentos na sua vida que você vai ter que recuar, dar um passinho para trás. Eu sempre falo isso. Mas Deus não te deixa desistir. Quando você sabe quem você é nele, querido. Busca nele. Jogue sua dor. Jogue teus momentos. Joga tuas crises. Entendeu? Para de achar que o inimigo tem mais poder do que Deus na sua vida. Eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Pare de achar que o inimigo tem mais poder que Deus, né? Como a gente falou aqui na live, durante esse tempo, Deus dá limites. Deus dá limites para o diabo, né? Então, se você der legalidade, ele vai te tocar. Mas há um limite de Deus, até para ele te tocar. Você só toca até aqui. Depois estuda a história de Jó, que você vai entender. Olha lá seu servo Jó, né? Satanás rodou, chegou em Deus e falou, olha lá teu servo Jó. Sabe por que ele é assim? Porque ele tem tudo, né? Ele tem uma família boa, ele tem dinheiro, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Tira tudo para ver se ele vai continuar sendo fiel e justo ao Senhor, né? E o que Deus falou? Pode tocar em tudo, só não toque na vida dele. Que você vai ver que ele vai continuar da mesma forma. E aí Deus só foi conhecendo a Deus na intimidade. Cara, o sofrimento, ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Então tem que passar, passe, querido, passe.
Você vai entrar em deserto e você vai entrar em Deus em níveis que você nunca imaginou ter entrado. É tremendo isso. Às vezes suas forças vão ficar fracas, o inimigo vai tentar te parar, vai tentar, como a Verusca tentou tirar a vida dela, cara. Isso é muito sério. Mas você sabe ao Deus que você está servindo. Você sabe ao Deus que você está servindo. Em momentos de angústia que eu tive, eu falava para Deus, Deus, me leva, eu só quero ir, não quero viver mais nada disso aqui, não. Só me leva. Pois um dia eu ouvi a voz, gente, perfeita de Deus, levanta dessa cama. Porque quem está fazendo isso com você é o inimigo e você está deixando. É o inimigo que está te sugando dessa forma. Levanta agora. Tem pessoas que vão me conhecer através da sua vida. Tem mais, Vanessa. Tem mais. Então, lá em João 3, 16, 17, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, se você está pedir essa noite, você ainda não conhece esse Jesus. Isso, você ainda não conhece desse amor. Amém. Você pode, digitar aí, eu quero esse Jesus. Confessa com seus lábios, confessa com a sua boca, né? Essas lives todas que estão acontecendo aqui não são à toa, não são. Há um propósito eterno na sua vida. A gente precisa tirar os olhos do que a gente está vendo aqui. Tudo isso aqui é passageiro. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Tudo isso aqui vai passar. O nosso foco precisa estar na eternidade. Amém? Amém. E você só vai para ela através de Jesus. Então, amém. Se você está aqui essa noite, você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, querido. Se você ainda não recebeu, não tenha vergonha não. Fala aí, eu não recebi, Vanessa. Eu não recebi ainda. Se você está desviado, dos caminhos dele, você não tem força para voltar. Eu me arrependo, Senhor, e eu volto para o teu caminho. Eu volto para o teu caminho. Busca ajuda, querido. Receba Jesus e busca ajuda. Deus vai colocar pessoas certas. Pessoas, eu falo assim, conexões. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre isso. É tempo de novas conexões para os meus filhos. É tempo de novas conexões. A sua conexão pode estar em outro estado, do outro lado do mundo. Não importa. Deus está gerando novas conexões, amém, na tua vida. Amém? Então não tenha vergonha de falar, eu me perdi, mas eu tô aqui de volta, Senhor. Digita aí, eu tô aqui de volta e a gente vai orar por você. Amém? A gente vai orar por você e não desista das pessoas. Então, príncipe desse mundo, a gente viu aqui em vários versículos. Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás, querido. É Satanás. Ele quer destruir, quer nos roubar, quer nos ferir, quer nos destruir, para que a gente não conheça Jesus, para que a gente não tenha vida eterna, para que a gente não esteja com ele. E eu declaro aqui essa noite que ninguém aqui vai se perder. Ninguém, em nome de Jesus. O amor de Cristo vai alcançar a vida de cada um que aqui está. E através da sua vida vai alcançar a sua casa, a sua família. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir para você fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Gente, foi tremendo, né? Eu tenho certeza que vocês sentiram. A unção foi forte. Deus literalmente nos blindou para fazer essa live. Eu senti muito forte, sabe, Ivan? A unção de Deus, essa live. Amém. Muito forte. Deus me deu algumas visões também enquanto você ministrava. E glória a Deus. Deus é maravilhoso e Ele queria trazer essa palavra para vocês, gente. Então, eu quero pedir, Ivan, para você fazer uma oração final. Eu vi que alguns pediram oração aqui pela vida. A Márcia foi uma delas. Né? Para que essas amém, pessoas que têm se sentido coagidas por Satanás, sem coragem, sem força, faça uma oração, uma de quebra disso, sabe? Para que Deus entre mesmo com a sua glória. E para que as pessoas que ainda estão presas nisso, que ainda não acreditam, para que Deus abra os olhos espirituais, assim como fez com a gente. Né? Isso tudo aqui não é historinha só para você ouvir. Ah, a Vanessa é maravilhosa, é uma bênção, a Verusca é uma paz, a Verusca é de Deus, e vai embora para sua casa e continuar com tudo isso que ela falou aqui, gente. Nada disso vai adiantar.
mas nós também descansamos o nosso coração, né, Van? Porque é livre-arbítrio. A verdade é pregada, e se você não quer que o Espírito Santo ministre no seu coração, a gente não pode fazer mais nada, apenas descansar no Senhor e orar pela sua vida. Amém. 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 Senhor, obrigada, Pai. Coloca a mão no seu coração agora e recebe. Em nome de Jesus, o fogo de Deus no seu coração. Deus me mostrou aqui alguns corações bem gelados, frios, decepcionados, desiludidos. Coloque a mão no seu coração agora e creia de todo o seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor preparou. E eu declaro nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor alcançando. Teu Espírito Santo alcançando, Pai, a vida de cada um que entrou aqui, seja no início, no meio, no fim, não importa. Eu sei que a sua palavra ela não volta vazia, Pai. Alcança, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, aqueles que estão frios, aqueles que falaram aqui que recebem Jesus, aqueles que falaram aqui que voltam. Senhor, em nome de Jesus, que estão pedindo oração pelas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vai alcançando, Espírito Santo de Deus. Vai alcançando, vai ministrando. Senhor, gera cura nesse ambiente, gera amor nesse ambiente. Gera, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oxe, maralalaias, xerelelelelele, malalalaias. Vem com teu fogo, Pai. Vem com teu fogo que consome tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. E aviva, Senhor, aviva, Pai. Ativa nos corações essa noite, Pai, o teu propósito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai ativando no coração de cada um que está aqui aquilo que o Senhor tem, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que cada um aqui tem um chamado específico, Pai. E nós declaramos aqui essa noite que nenhum deles vai se perder. Nenhum chamado vai se perder aqui, Senhor. Satanás não vai roubar a vida de ninguém, o chamado de ninguém, o sonho de ninguém aqui. Porque nós declaramos o seu poder, Pai, neste lugar. Oxe, maralalaias. Nós declaramos o seu poder, Pai, em nome de Jesus, sobre este lugar, sobre essas vidas, Pai. Senhor, que haja um novo tempo. Oxe, Maralaias, o Senhor me mostra um novo tempo, Senhor, neste lugar, na vida dessas pessoas, Pai. Senhor, uma porta se abrindo, uma luz entrando, uma luz forte, branca, viva, aquecendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toda motivação errada caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém, e que o teu poder, Pai, venha se aperfeiçoar na fraqueza de cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida da